Oi, vou começar esse vídeo bordando a letra maiúscula. Eu usei esta linha, eu cortei um pedaço de aproximadamente 1,25 m. Tirei apenas um fio, dobrei no meio e passei na agulha, ficando de um lado as duas pontas e do outro lado essa laçada. As medidas são 12 pontos de altura por 15 pontos de largura. E você pode acompanhar aí no gráfico a setinha vermelha indicando onde eu estou começando. Vou começar aqui de cima para baixo, puxo, passo por dentro da laçada e puxo. Agora para a direita, de baixo para cima, esquerda, de baixo para cima e novamente para a direita aqui, olha, de baixo para cima. Agora eu vou fazer 2 pontos na diagonal, então eu volto aqui neste pontinho de baixo para cima para a direita. Aqui tem outro ponto na diagonal, então eu vou aqui, ó, neste pontinho de baixo para cima para a direita. Para a direita, de baixo para cima. Aqui tem um ponto em cima desse, viro a minha agulha, vou para a esquerda de cima para baixo. E viro a agulha novamente para a direita, de baixo para cima, fechando este pontinho. Agora, para a direita, de baixo para cima, para a esquerda, de baixo para cima. Aqui tem um ponto que eu não vou fazer agora, vou aqui, olha, para a carreira de cima, viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, faço 3 pontos. E aqui, olha, na linha de baixo, de cima para baixo, para a esquerda. E aqui agora para a direita, de cima para baixo. Viro a minha agulha, vou fechar esses pontos, de baixo para cima para a esquerda, e agora de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha e vou de cima para baixo para a direita, fechando esses 3 pontos. Agora eu vou fazer aquele ponto que eu não tinha feito, então viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a direita, viro a agulha novamente, de cima para baixo para a esquerda. E agora de cima para baixo para a direita, de cima para baixo para a esquerda, passando por trás, ó, daquele ponto que eu já tinha feito. Saindo na carreira de baixo. Agora para a esquerda, de cima para baixo, esquerda, de cima para baixo, esquerda, de cima para baixo. Agora aqui, do ladinho, ó, de cima para baixo para a esquerda. Agora para a direita, de cima para baixo, sair na carreira de baixo. Não finalizo esse ponto, viro a minha agulha, de baixo para cima, para a direita, 3 pontos. Agora eu viro a minha agulha e vou ainda para a direita, de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Viro a minha agulha novamente, de baixo para cima, para a direita, faço 3 pontos. E agora aqui, olha, na carreira de cima, viro a minha agulha para a direita, de cima para baixo. E viro a agulha novamente para a direita, de baixo para cima. Aqui tem um ponto na diagonal,
vou para o lado, de baixo para cima, para a direita. Agora para o lado, olha, de baixo para cima, para a direita. Aqui tem um ponto, não vou fazer ele agora. Vou fazer aqui do lado, ó, de baixo para cima, para a direita. Então, aqui são 2, um degrau. Aqui vão ter 2 e aqui também vão ter 2, que eu também não vou fazer agora. Vou para o lado, de baixo para cima, para a direita, fazendo uma sequência de 4 pontos aqui, olha. Agora para a esquerda, de baixo para cima, direita, de baixo para cima, 3, e esquerda, de baixo para cima. Ficaram 4. Agora eu viro a minha agulha e vou para a esquerda, de cima para baixo. Vou fechar esses pontos e volto para a direita, de cima para baixo. Agora para a direita, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Esquerda, de cima para baixo. Direita, de cima para baixo. E esquerda, de cima para baixo. Aqui tem aquele ponto que eu não fiz, viro a minha agulha para a esquerda, de baixo para cima, viro a agulha novamente, direita, de cima para baixo, esquerda, de cima para baixo, viro a agulha para a esquerda, de baixo para cima, faço aquele ponto que eu não tinha feito, viro a agulha novamente para a direita, de cima para baixo, esquerda, de cima para baixo, esquerda, de cima para baixo. E agora ainda vou para a esquerda, fechando esses 2 pontos, de cima para baixo. Viro a agulha, agora de baixo para cima, para a esquerda, 3 pontos. Agora aqui é o seguinte. Para mim não fechar esse ponto, e daí o avesso não vai ficar perfeito, eu vou voltar com a agulha neste buraquinho que eu tinha saído. Ó, puxei, fui lá para trás. E eu vou querer fazer o ponto aqui, ó, neste daqui. Então, eu vou lá atrás e vou olhar como tá aqui, ó. É aqui onde eu saí, eu preciso estar aqui. Então, eu só vou passar com a minha linha por dentro deste ponto, por dentro dessa linha, ó. E voltar lá aonde que estava o ponto que eu queria fazer, ó. Então, agora eu vou aqui para a direita, de baixo para cima. Vou aqui para a direita, de baixo para cima. Então, viro a minha agulha aqui, olha, esquerda de cima para baixo. Viro novamente para a direita, de baixo para cima. Agora, para a direita, de baixo para cima. Viro a agulha, esquerda de cima para baixo, viro a agulha e direita de baixo para cima. Agora uma sequência de 3 pontos. Direita de baixo para cima, esquerda de baixo para cima, novamente para a direita, de baixo para cima. E agora são os 2 últimos pontos para a direita, aqui ó, de baixo para cima, esquerda, de baixo para cima. Agora é só fechar. Viro a minha agulha, vou para a direita, de cima para baixo,
esquerda de cima para baixo, esquerda de cima para baixo, agora direita, de cima para baixo, esquerda, de cima para baixo, passando por trás desse ponto que já está finalizado, esquerda de cima para baixo, passando por trás do ponto que já finalizado, novamente esquerda de cima para baixo, e esquerda de cima para baixo. Aí agora a gente saiu naquele ponto que eu tinha feito que deu errado. Então agora eu vou voltar lá atrás desse lugar onde que eu fiz. Volto com a minha agulha pro avesso. Vou aqui com a agulha onde que é para dar continuidade. Então, venho aqui atrás. Eu quero que ele fique aqui, ó, onde estava marcado. Passo com a minha agulha por essa linha, puxo. E saio aqui onde que é preciso que o ponto fique, ó. Saí aqui. E o avesso continua perfeito. Então, eu vou aqui para a esquerda de cima para baixo, para a esquerda de cima para baixo. Viro a minha agulha, esquerda de baixo para cima, fecho os 3 pontos dessa carreira. E agora, fecho o ponto inicial aqui, introduzindo a agulha, saindo no avesso. E assim ficou a letra W. Viro pro avesso. Então, eu passo a agulha por baixo desta linha, puxo, passo novamente por debaixo dela, puxo, passo por dentro desse laço fazendo um nó, puxo bem, passo por baixo dela novamente, por baixo do etamine e da outra linha, puxo. Vou vir aqui do meu lado, ó, por debaixo da linha, do etamine e da linha. E puxo. Agora é só cortar. E assim ficou o avesso da letra W. Agora, vou bordar a letra minúscula. As medidas são 12 pontos de largura por 6 pontos de altura. Eu usei esta linha. Eu cortei um pedaço de aproximadamente 80 centímetros. Tirei apenas um fio, dobrei no meio e passei na agulha, ficando de um lado as 2 pontas e do outro lado essa laçada. E você pode acompanhar aí no gráfico a setinha vermelha indicando onde eu estou começando. Vou introduzir a agulha de cima para baixo, puxo, passo por dentro da argola e puxo. Vou para a minha direita, de baixo para cima, puxo. Agora para a direita, de baixo para cima, viro a minha agulha para a direita, de cima para baixo, ainda para a direita aqui, ó, de cima para baixo, esquerda, de cima para baixo, esquerda de cima para baixo, direita de cima para baixo. Agora, vou fazer 2 pontos para a direita, de cima para baixo. Viro a minha agulha, de baixo para cima para a direita, viro a agulha novamente de cima para baixo para a direita. Agora, eu vou fazer 2 pontos de cima para baixo para a direita, viro a minha agulha e faço um ponto de baixo para cima para a direita.
Vou aqui do lado e faço um ponto de baixo para cima, para a direita. Viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda. Viro a agulha novamente de baixo para cima para a direita. Aqui do lado tem um ponto de baixo para cima para a direita. Agora para a esquerda, de baixo para cima. Continuo para a esquerda, olha, aqui do lado de baixo para cima. Já fecho esse ponto, viro a minha agulha e vou de cima para baixo para a direita. Ainda para a direita, aqui fechando este ponto de cima para baixo. E esquerda, fecho esse ponto de cima para baixo, ó, passando por trás deste ponto que já está finalizado, saindo na carreira de baixo, ó, de cima para baixo para a esquerda. E continuo de cima para baixo para a esquerda, fechando 2 pontos. Viro a minha agulha e vou de baixo para cima aqui, ó, para a esquerda. Não vou fechar esse ponto ainda, vou continuar fazendo a perna do meio. Então, viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a esquerda. Viro a minha agulha para a direita, de baixo para cima. Ainda para a direita, aqui do lado, de baixo para cima. Para a esquerda, de baixo para cima. E para a direita, de baixo para cima. Viro a minha agulha e vou fechar este ponto de cima para baixo para a esquerda. Fecho esse de cima para baixo para a direita. Para a esquerda, de cima para baixo. Saindo por trás deste ponto que já está feito. Ainda para a esquerda, de cima para baixo. Agora, vou fechar 2 pontos para a esquerda, de cima para baixo. Viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Ainda para a esquerda, fechando este ponto de baixo para cima. Para a direita agora, fecho esse ponto de baixo para cima. Para a direita, de baixo para cima. Agora para a esquerda, de baixo para cima. Esquerda, de baixo para cima. Viro a minha agulha, esquerda de cima para baixo. Agora introduzo aqui, olha, neste buraquinho onde eu comecei, saindo do avesso e puxo. Ficou assim a letra W. Vou virar do avesso para fazer o arremate. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo por debaixo dessa linha novamente, puxo, passo por dentro dessa laçada, fazendo um nó e puxo. Agora, introduzo a agulha por debaixo dessa linha, do etamine e da linha, puxo, vou aqui do lado, passo por debaixo da linha, do etamine e da linha e puxo. Agora, corto. Está pronta a letra W. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.